Nesse vídeo vamos ver 3 fundos imobiliários americanos, os REITs, que são ótimos pagadores de dividendos. Vamos analisar aqui 3 REITs de setores diferentes lá nos Estados Unidos para a gente diversificar o nosso dinheiro dolarizando, para a gente receber dividendos em dólar. Isso é muito bom, é muito importante que a gente faça isso justamente para ter segurança, uma proteção extra, investir na maior economia do mundo e ter sempre essa renda passiva em dólar. Então bora lá pro vídeo, vamos ver esses 3 REITs, esses 3 fundos imobiliários americanos. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu vou te pedir 2 coisas: se inscreve aqui embaixo e também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e também você recebe as notificações sempre que eu soltar um vídeo. Eu faço 2 vídeos por semana, um na quarta-feira e o outro no sábado, então é uma maneira bem legal para você me acompanhar e sempre ficar atento, sempre ficar ligado no mercado financeiro. Então bora lá pro vídeo e vamos ver aqui esses 3 REITs. Beleza, esse é o primeiro REIT que a gente vai dar uma olhada, é o Realty Income. Eu tô aqui no site da empresa e, bom, basicamente esse fundo imobiliário americano, ele investe no setor de varejo dos Estados Unidos. Mais ou menos 80% do seu portfólio é na parte de varejo, e aí entra desde aquelas lojas mais tradicionais de roupa, mas também mercados, pet, clínicas. Tem uma enormidade de clientes bem diferentes dentro aqui do Realty Income. A gente vai ver que ele atua nos Estados Unidos inteiro e a gente vai ver que ele tem ali uns 10, 12% também na parte industrial. Então ele é um fundo imobiliário aqui bem interessante. A gente vai dar uma olhada um pouco na diversificação, no portfólio que tem dentro desse REIT. Aqui nós vimos que ele tem 12.400 propriedades nos Estados Unidos. 99% dessas 12.000 propriedades estão alugadas, então tem uma ocupação muito boa. Quanto maior for essa ocupação, mais dividendos o fundo imobiliário, o REIT, ele consegue ter. E ele tem aqui mais de 1.259 clientes diferentes em 84 setores, indústrias diferentes. Então aqui a gente vê que ele atua tanto nos Estados Unidos, a parte principal dele está concentrada aqui nos Estados Unidos, mas ele também expandiu o seu negócio lá na Espanha, no Reino Unido e também na Itália. Ele está expandindo seus negócios também agora na Europa. Então, além de ter essa concentração nos Estados Unidos, essa ótima diversificação nos Estados Unidos, ele também está indo agora para a Europa. E aqui a gente tem um relatório gerencial do REIT. Algumas dessas empresas a gente já consegue ver aqui. Ela tem o Walmart, Starbucks. Então, são grandes empresas, grandes inquilinos que ele tem dentro do seu portfólio. E dando uma olhadinha aqui nos números gerais desse REIT, ele tem aqui um valor de mercado de 61 bilhões de dólares. Ele tem mais de 54 anos de operação. Ele tem aqui também uma ótima diversificação, como a gente viu, 1.259 clientes diferentes em 84 indústrias diferentes. Ele é o 4º maior REIT do mundo, então ele é um REIT realmente muito grande. E aqui embaixo nós temos aqui informações sobre seus dividendos. 29 anos consecutivos de aumento de dividendos. Lá nos Estados Unidos tem uma classificação bem interessante que são as Dividend Aristocrats e os Dividend Kings, ou seja, os aristocratas dos dividendos e os reis dos dividendos. Quando uma empresa ela consegue aumentar os seus dividendos de maneira consecutiva por mais de 25 anos, que é o caso aqui do Realty Income, ele tem esse título aqui de Dividend Aristocrat. Agora, quando uma empresa consegue ficar 50 anos aumentando esse dividendo, ela se torna uma Dividend King, uma rei dos dividendos. Alguns exemplos são, por exemplo, a Coca-Cola. Um outro REIT que a gente vai ver em seguida também é um Dividend King. Então aqui, 29 anos consecutivos de aumento de dividendos. E falando nesses dividendos, o Realty Income, ele paga dividendos mensais, o que é algo um pouco diferente lá nos Estados Unidos. Geralmente as empresas, os REITs, eles pagam de maneira trimestral. Aqui nós temos uma opção que paga mensal, diferente aqui dos nossos FIs aqui no Brasil, que a gente está acostumado com esse pagamento mensal. Lá nos Estados Unidos é uma raridade, nós temos lá esse pagamento trimestral. Pra gente dar uma olhadinha rápida nos seus inquilinos, nós temos aqui grandes inquilinos como a Dollar General, que é na parte mais de supermercados, Walgreens, 7-Eleven, são aqueles postos de gasolina, nós temos FedEx, também a Starbucks, Walmart. Então nós temos grandes empresas lá nos Estados Unidos. Vemos aqui que 82% está na parte desse varejo, dessas lojas, nesse comércio, 13% aqui na parte industrial, 2,8% em game e 2% aqui em outro. Então nós temos aqui uma ótima diversificação. A principal área que ele atua é no Texas, nos Estados Unidos, e veja que lá no Reino Unido também já representa 10% do seu portfólio. Então eles estão expandindo bem forte lá na Europa e o restante do portfólio bem distribuído nos demais estados dos Estados Unidos. Dando uma olhadinha no Status Invest, a gente pode comprar esse REIT, é o código O, simplesmente o código O, e a sua cota está sendo negociada aqui com $62. Lá nos Estados Unidos a gente pode comprar de maneira fracionária, então não importa muito o valor do REIT em si, ele pode estar valendo 62, 150, $200, a gente consegue comprar uma fração desse REIT, então
Então a gente consegue investir com 5 dólares, com 10 dólares, com a quantia que a gente quiser. E bom, o dividendo que ele vem pagando está aqui 4,83%. Lá nos Estados Unidos, os juros americanos estão ali em volta de 5%. Então, quando uma empresa, quando um REIT paga quase 5%, ele está pagando um excelente dividendo. Nós temos aqui uma empresa que tem uma ótima diversificação e pagando ótimos dividendos. Os dividendos lá nos Estados Unidos são totalmente diferentes dos nossos aqui no Brasil. Aqui nós temos uma economia totalmente diferente. Nossa taxa Selic, nossa taxa de juros está lá em 13%, então realmente é muito diferente. Nós temos essas realidades diferentes. E aqui embaixo a gente consegue ver os dividendos, a distribuição que ele faz, e realmente ele paga todos os meses um pouquinho de dividendos para nós. E aqui nós temos um gráfico que mostra os últimos 20 anos. Se a gente tivesse investido no Realty Income lá atrás, há 20 anos, nós teríamos um desempenho aqui de 207% de rentabilidade, de crescimento, e se a gente tivesse reinvestido todos os dividendos que ele pagou para nós durante todo esse tempo, esses 20 anos, nós teríamos aqui uma rentabilidade de 786%. Um REIT que vem crescendo e muito nos últimos anos. O nosso segundo REIT é o Federal Realty. Aqui nós temos um REIT que é focado na parte de shoppings. Ele começou nesse setor de shoppings lá nos Estados Unidos. Nós conseguimos ver aqui algumas imagens, por exemplo, de como que ele faz. Ele compra algumas áreas urbanas em grandes capitais. Esse é o foco do FRT, é o código dele, o FRT. Ele compra algumas áreas em cidades realmente muito grandes. Ele faz toda a revitalização e cria esses shoppings em ambiente aberto. Essa é a ideia aqui principal, foi assim que ele surgiu. E ele é um REIT muito antigo. Ele teve o começo da sua operação lá em 1962. Então são mais de 50 anos em operação. Os inquilinos que ele coloca dentro desse shopping, dessas lojas, inquilinos de elite, ou seja, lojas que vendem produtos de luxo. Então o público-alvo do FRT são famílias, são pessoas que recebem uma renda familiar de até 150 mil dólares. É uma renda, seria uma classe média alta lá nos Estados Unidos. Então com isso ele vem sobrevivendo também a grandes crises. Aqui então a gente vê o mapa com toda a distribuição. Ele possui 105 propriedades e, como eu disse, focado nessas grandes cidades. Então ele tem um foco ali em Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, Chicago, Miami. São cidades mais turísticas que têm esse fluxo, essas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior. Ele possui mais de 3.100 inquilinos dentro dessas 105 propriedades, esses terrenos, esses shoppings que ele foi construindo então em todo o território dos Estados Unidos. Um outro ponto muito forte aqui do FRT é que ele vem há 55 anos aumentando esses dividendos. Lembra que eu falei dos Dividend Kings? O FRT é um Dividend King, é um rei dos dividendos. Ele vem há 55 anos aumentando esses dividendos. Então aqui tem um gráfico bem interessante, ele passando por várias crises, começando lá em 1967 e de lá para cá até 2022, 2023, ele vem então aumentando esses dividendos. A última crise aqui é do Covid, mas lá também em 2019 foi muito sério a crise financeira, a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Várias crises foram acontecendo. Ele continuou aumentando seus dividendos por 55 anos. Realmente aqui um Dividend King. E dando uma olhadinha também no seu relatório, nós vimos aqui que além desses shoppings nessas grandes cidades, ele distribuiu, ele fez uma diversificação dentro do seu portfólio. Ele não tem só esses shoppings abertos, né, que lá nos Estados Unidos é bem comum, isso é diferente dos nossos shoppings aqui que são totalmente fechados. Lá nos Estados Unidos tem essa revitalização de alguns ambientes, esses shoppings abertos com várias lojas, com áreas para alimentação, são parques que são criados ali no meio das cidades para ter essa circulação de pessoas. Ele também expandiu seu portfólio na parte residencial, de escritórios e também hotel. Então ele fugiu só daqueles shoppings, ele começou dessa maneira, mas ele foi expandindo o seu portfólio também para outras áreas para conseguir uma diversificação melhor, trazer mais qualidade para o seu portfólio. Aqui a gente consegue ver a diversificação em todos os seus inquilinos. 16% são restaurantes, 12% são escritórios, 13% na parte residencial, 9% em farmácias, aqueles mercados, também a parte bancária, de cuidados pessoais, enfim, ele tem uma excelente diversificação com várias áreas bem distintas mesmo dentro do seu portfólio. E dando uma olhadinha no Status Invest, a gente pode comprar ele aqui com cerca de 100 dólares, lembrando, sempre tem aquele mercado fracionário, a gente compra na verdade a quantidade de dólares que a gente quer. O dividend yield dele está aqui em 4,28%, também um ótimo dividendo, sempre que tiver um dividendo aqui maior do que 4 lá nos Estados Unidos, está excelente. E dando uma olhadinha aqui na parte dos dividendos, a gente vê que esse já não é um fundo imobiliário que paga dividendos mensais, ele paga aqui de maneira trimestral. Então veja que ele pagou lá em março, depois em junho, lá em setembro, em dezembro e assim por diante. Ele vai sempre pagando de maneira trimestral. Na prática não muda muita coisa, em vez da gente receber um valor menor mensal, a gente recebe um valor um pouquinho maior, ele acumula esse valor durante esses 3 meses e faz esses pagamentos de maneira trimestral. Então essa é uma
diferença que tem entre o primeiro REIT que a gente viu, mas como eu falei, esse é o modo clássico, esse é o modo normal de pagamentos de dividendos lá nos Estados Unidos. Então nós temos aqui o FRT, o Federal Realty, e dando uma olhada também no seu gráfico, se a gente for olhar os últimos 20 anos, se a gente tivesse aplicado o dinheiro, nós teríamos uma rentabilidade de cerca de 195%, simplesmente de valorização do preço da ação do FRT, e se a gente tivesse reaplicado os dividendos, a gente teria uma rentabilidade aqui de 489%. E para fechar, nós temos o Public Storage. Esse é um REIT que foca naqueles grandes armazéns. Lá nos Estados Unidos, provavelmente você já viu em filmes, eles possuem aqueles prédios, aqueles armazéns, onde cada pessoa possui lá, que é tipo uma garagem, uma sala, onde as pessoas vão e colocam móveis que estão velhos, bicicletas que não são mais usadas, alguns brinquedos das crianças, as crianças foram crescendo, os brinquedos foram sobrando. São depósitos onde as pessoas largam lá as coisas que vão acumulando durante a vida. Então, o Public Storage realmente ele foca nessa parte, e a gente vê que ele trabalha então com Self-Storage, ou seja, aquele depósito então pessoal, a pessoa vai lá, aluga aquela sala e coloca o que ela quiser. Também tem a parte de Business Storage, então um armazenamento para negócios, quem sabe aqui um e-commerce, uma loja que precisa de um espaço para guardar suas mercadorias. Ele também tem algumas salas com controle climático, ou seja, alguns produtos, às vezes livros, papéis, alguns documentos que não podem ficar a qualquer temperatura, precisam ter um cuidado especial, alguns itens de colecionador, então possuem também salas especiais. E ele também possui garagem, então se a pessoa possui 2 carros, 3 carros, quer guardar um carro, um Fusca renovado, vai lá e guarda. Então nessas garagens, ele possui aqui em cima um guia então de tamanho, tem desde salas bem pequenas para depósitos pessoais, mas também médios, grandes e também para carros, aqui vários tipos de carros, tamanhos diferentes de carros. E dando uma olhada no seu relatório, nós vimos aqui que ele também é um REIT que tem 50 anos de história, ou seja, um REIT bem conhecido. Ele possui mais de 2.800 propriedades, mais de 1,8 milhões de clientes utilizando essas salas, esses depósitos. É um REIT realmente muito conhecido, bem interessante, de um setor que não é muito comum para nós aqui no Brasil. Aqui também mostra que ele vem focando bastante na parte tecnológica, então em vez de você ter chaves, aquela coisa, cadeados, é simplesmente uma validação digital. Você chega com o código pelo celular, você vai desbloqueando essa sala, você tem todo um controle ali no seu aplicativo sobre os seus depósitos. Ele cobra os seus pagamentos de maneira mensal, então você paga uma mensalidade para deixar lá as coisas. Então é bem interessante, você acaba pagando ali uma mensalidade para usar esses depósitos e guardar as suas coisas que você vai acumulando durante a sua vida. E indo para o Status Invest, a gente pode comprar aqui com cerca de $289. Lembrando, a gente compra a quantidade que a gente quiser, na verdade, a gente compra frações dele, e o dividend yield dele está em 8%. Mas aqui tem um detalhe, a gente vai ver aqui embaixo, ele fez uma distribuição aqui que não é recorrente. Se a gente for olhar aqui nos últimos anos, tem um pagamento aqui que é não recorrente, que é de $13 aqui para cada ação. Enfim, é um valor bem alto que foi de uma venda de alguns imóveis que ele fez. Ele teve que fazer esse pagamento, né? Também tem aquela regra de distribuir os dividendos. Tem esse pagamento aqui que foge da realidade, mas ele é um REIT que vem pagando de maneira trimestral, não é mensal. Ele paga a cada 3 meses. A gente pode ver aqui pagamentos em dezembro, março, junho. E se a gente for olhar a média de dividendos, o histórico de dividendos, a gente vê que fica aqui em 4%. Como eu disse, um dividendo ali na média dos 4% tá excelente. Esses últimos meses, anos aqui realmente fugiu da realidade, mas foram esses pagamentos não recorrentes e a média dele vai ficar aqui então nesses 4%. E para fechar aqui no gráfico, se a gente tivesse investido no PSA, nós teríamos uma rentabilidade de 707%. Mas se a gente tivesse reinvestido todos os seus dividendos, uma rentabilidade aqui de 1.500%. Veja o crescimento que o PSA teve, um crescimento aqui principalmente nos últimos anos, de 2020 para cá. Esse é um REIT que se beneficiou com a pandemia, as pessoas acabaram ficando em casa, em home office, e utilizaram bastante desses depósitos para pegar as coisas que às vezes estavam em casa atrapalhando ali a circulação, o ambiente, e colocando então nesses depósitos. O PSA acabou se beneficiando e muito com essa questão aqui do home office. Então veja que é um fundo que cresceu muito aqui de 2020 para cá, teve um auge ali em 2022 e logo depois caiu aqui, mas também toda a bolsa americana também caiu. Então é um REIT que entregou uma excelente rentabilidade, 1.500% aqui com o PSA nos últimos 20 anos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre como eu montaria minha carteira de investimentos lá nos Estados Unidos com $1.000, dando os primeiros passos, como que a gente pode montar uma carteira já bem diversificada, segura, com investimento nesses fundos imobiliários americanos, mas também nas ações e nos ETFs americanos, que são muito bons. É muito interessante que a gente faça essa diversificação na carteira. Então se você quer aprender mais como investir lá fora, dá uma olhadinha
compartilhando esse vídeo, vai te ajudar muito. E, meu, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!